Podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia, o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia, temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Este podcast tem o apoio de Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. Temos também o apoio da Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. A To Be On também é um grande apoio deste podcast. Sabe mais em www.2b-on.com. O nosso media partner é o sapo.pt. Temos o apoio da grande marca de café Buraca Roasters e gravamos os nossos episódios na Bibs Crew Coffee Palace em Passo de Arcos. Temos também o apoio da Polispor. A Bedivar veste e calça orgulhosamente o host deste podcast. E por último, a GOP Eventos. Se por acaso nos estás a seguir aqui através do YouTube e a ver este episódio, segue-nos e marca já aqui no alerta para receberes novidades sobre todos estes episódios. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Costas para a Plateia. A nossa convidada de hoje é a querida Ruth Pereira, Polícia Municipal e investigadora na área do burnout e suicídio nas polícias. Tu há bocado não tinhas ouvido as palmas, não é? Agora já percebeste o porquê. Muito bem. Olha, Ruth, muito bem-vinda. Olha, é um gosto ter-te aqui. Helena, olá, muito bom dia também. Olá, mais um episódio. Olha, eu gostava que começasses aqui pelo início, sempre que nós temos aqui nos nossos episódios, que é por te apresentar, falar aqui um bocadinho aqui sobre a tua carreira e aqui a tua trajetória académica. Claro que sim. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui convosco, é uma honra enorme, e parabenizar-vos também pela iniciativa na abordagem deste tema tão sensível, mas tão relevante para nós, polícias, e para a sociedade em geral. Então, o meu nome é Ruth, sou agente da Polícia Municipal de Gaia desde 2011 e sou também mãe orgulhosa de uma agente da Polícia de Segurança Pública, tinha mesmo que dizer isto, senão a minha filha não me perdoava. Sou licenciada em Criminologia. Que idade é que tem a tua filha? 21 anos. Okay, Sim, já tenho incrível. 21 anos e a polícia vai fazer 2 anos. Portanto, Muito bem. Portanto, como estava a dizer, sou licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, aqui em Lisboa, com especialização em Gestão da Segurança. Atualmente encontro-me a frequentar o doutoramento também em Criminologia, voltei à minha casa-mãe, à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e estou no 3º ano, e desde o início que me dedico ao estudo da parte policial, de temas policiais, com um enfoque nestes temas ainda pouco valorizados, na minha opinião, do stress, do burnout e da ideação, agressividade interna e externa, do suicídio em polícias. Sou também investigadora do Laboratório de Reabilitação Psicossocial da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e, simultaneamente, do CIJA da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde me dedico também ao estudo destas temáticas. Relativamente ao meu interesse por estes temas, surgiu porque, infelizmente, nós polícias, e o João está certamente a par desta situação, presenciamos de perto estes fenómenos que acontecem, portanto, os nossos polícias e o efeito nos seus pares, e é este o nosso maior foco, porque não nos podemos esquecer destas vítimas, que também são vítimas aqueles que ficam, e pronto. Isto sempre chamou a minha atenção, e quando surgiu a pandemia, que eu estava no mestrado na altura, notei que na pandemia não se falou tanto do burnout, por exemplo. Falamos das fobias, da ansiedade, da depressão. O burnout ficou um bocadinho para trás. No entanto, agora o que se nota é que realmente o burnout voltou, por causa dos efeitos exatamente da pandemia. E Portugal está no topo do ranking. Exatamente, ao nível de questões de burnout. exatamente. Ou seja, agora os first responders, aqueles que estiveram na linha da frente na altura da pandemia, estão agora a ter as consequências dessa pandemia, e nós não nos podemos esquecer disso. Nesse contexto, a própria Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho tem, inclusivamente, vindo a chamar a atenção para a necessidade da saúde mental nos trabalhadores, e os nossos polícias merecem esta atenção pela própria especificidade da função, e motivo pelo qual continuamos atentos e em constante atualização destes temas. Muito bem, Ruth. Olha, como é que a saúde mental é abordada dentro da Polícia Municipal, especialmente em relação aos desafios que os polícias enfrentam diariamente? É assim, talvez um bocadinho fruto da conjetura atual, o suporte e as práticas de prevenção são um pouco desprezadas. No entanto, também seria injusto não dizer que tem havido um esforço
para pelo menos não serem inexistentes, no caso das polícias municipais. Gostaria de relevar que só posso falar das polícias municipais que conheço, porque conforme saberão, as polícias municipais não são centralizadas, portanto cada uma terá a sua dinâmica, as suas logísticas, e torna-se então difícil implementar políticas de prevenção quando quem está a governar, ou neste caso até a comandar as próprias chefias, têm muita preocupação da falta de meios humanos, da falta de meios humanos e materiais, e esquecem um bocadinho a prevenção. E neste caso o que é que eu quero dizer? Ou seja, há um déficit de meios humanos e materiais, mas esquecemos-nos um bocadinho do impacto desse déficit nos nossos polícias. E esses polícias não são alguém que está isolado, têm família, têm amigos, e essas repercussões vão-se fazer sentir. Ou seja, não é apenas e só, temos falta de meios humanos e materiais, não só nas polícias municipais, mas também nas outras polícias, mas quais são os efeitos desse déficit de meios nos nossos polícias? Não nos podemos desvincular dessa problemática, na minha opinião. Há quase como uma pirâmide de Maslow, não é? Portanto, que temos o déficit desses meios, mas como é que isso faz sentir os nossos polícias? E isso não está a ser priorizado a nível de governo e até da hierarquia, de chefias e de comandos. É do meu conhecimento que algumas polícias municipais têm inclusivamente psicólogos no departamento. Quando eu digo departamento, digo nas próprias esquadras, mas é isso, ponto. Existe ali um psicólogo, mas de que psicólogo é que estamos a falar? De um psicólogo clínico, quando já estamos em sofrimento? De um psicólogo de trabalho, quando estamos a tentar perceber aquilo que se passa no nosso local de trabalho? Isto é tudo parece-me muito teoria. E como não é que depois na prática, o que é que acontece? Exatamente, o que é que acontece? Para além de algumas coisas que há o estigma associado à procura de ajuda psicológica, isso é do conhecimento geral. Hoje em dia, felizmente menos, mas ainda existe. Existe muito, claro. E sobretudo em determinado tipo de meios, Correto. não é? Como nos polícias, notas isso, na polícia, não é? Noto muito, e depois eu pergunto até que ponto um polícia sentir-se-á confiante para estar exposto à situação de os colegas o verem entrar num gabinete de psicologia, que muitas das vezes fica dentro da própria esquadra. Não é? Ou seja, que toda a gente vê e, portanto... Toda a gente vê que o colega entrou, isso foi ao gabinete de psicologia, por algum motivo foi. Esse estigma, eu pergunto, será que é viável? Será que vamos ter resultados? Será que alguém vai procurar um psicólogo? Vai efetivamente. Efetivamente, ou é algo que realmente está ali um psicólogo, fizemos a nossa parte? Sim, se tivesse disseminado, se fosse algo que fizesse parte do dia-a-dia, não é? Era diferente. Agora, Claro, atendendo a que são situações de exceção e situações onde muitas vezes limita, é complicado. É muito complicado, porque eu acho que estes temas, pela sua importância, pela sua relevância e também pela sua sensibilidade, não nos podemos esquecer que são temas muito sensíveis, não se podem basear apenas e só em termos objetivos e pragmáticos, não é? E acho que isso aí não basta estar no papel, mas temos que passar para a prática, com a especificidade do que é ser polícia. Isso, e ainda há pouco falávamos em off, não é? Que eu estava a dizer à Ruth, e cada vez mais, muitas empresas, cada vez vou trabalhando mais com empresas neste sentido, em prol da saúde mental, e ainda bem, que bom, e há algumas já realmente a efetivar na prática, no dia-a-dia, mas ainda há muitas, não é? Que têm um workshop aqui ou ali, mas depois na prática continuam a perpetuar o mesmo registro, não conseguem implementar, e portanto os trabalhadores muitas vezes continuam em estados de burnout. Exatamente. Olha, Ruth, aqui a ideação suicida é um tema sensível, não é? E principalmente aqui entre os polícias, como estávamos aqui a falar. Quais é que são os principais fatores que contribuem para esse fenómeno no contexto policial? Antes de mais, eu considero muito importante salientar, e sem desvalorizar a importância de todas as outras profissões e a sua exigência, obviamente, mas eu gostaria de ressalvar que ser polícia distingue-nos, ou seja, nós não estamos na polícia, nós não trabalhamos na polícia, nós somos polícias. E ser polícia é uma identidade que é indissociável da vida pessoal e da vida profissional. E até da nossa vida académica, no meu caso. Isto é importante porque nos estudos que temos feito, inclusive também a nível de laboratório, verificamos que o stress, principalmente o stress operacional e o burnout, são de facto preditores da ideação suicida nos nossos polícias. Falamos muito de fatores pessoais, de fatores individuais, que poderão levar à ideação suicida e até ao próprio ato do suicídio em si, portanto, o culminar da situação. Mas vamos por fases. É normal, quando um polícia suicida, dizer divorciou-se,
perdeu a guarda dos filhos, bebia, portanto já quase que estamos a dar a justificação para porque é que aconteceu aquele suicídio, e desvinculamos-nos quase que automaticamente da parte da instituição, do organizacional, se houve algum tipo de contributo. Não, a explicação para o público externa, é sempre externa e é imediata, nem é preciso uma avaliação, é imediata, porque ele estava-se a divorciar. E isso é a ponta do iceberg muitas vezes. Quase todas as vezes, não é? Será a ponta do iceberg. Até porque, vamos pensar, quantas pessoas, inclusivamente quantos polícias se divorciam, perdem a guarda dos filhos, bebem, por exemplo, têm comportamentos aditivos e não se suicidam. Serão certamente bem mais do que estes. Portanto, não tem lógica esta avaliação tão imediata e quase de... Sim, uma justificação tão simplista, não é? Tão simplista de um fenómeno que... Temos que ir mais à raiz. Temos que ir mais à raiz. Ou seja, estamos a falar de fatores, e como disse a Helena, e muito bem, fatores precipitadores ou facilitadores de um copo que já está cheio e que poderá estar cheio precisamente devido ao trabalho. Portanto, pode haver esse tal fator individual, que foi a gota d'água, ou a ponta do iceberg, como disse a Helena, mas há tudo o resto para trás e nós não nos podemos desvincular, e a instituição não se pode desvincular dessa responsabilidade. Com isto não quer dizer que é única e só a responsabilidade da instituição, mas não nos podemos... digamos, varrer para debaixo do tapete, porque vai ficar lá, não vai desaparecer. No entanto, existem estudos empíricos que não existem estudos empíricos que comparem estes fatores desencadeadores individuais em polícias e não polícias. Por exemplo, nos nossos estudos com polícias é evidente uma maior contribuição de fatores laborais / profissionais relativamente com os individuais. Mas isto é a nossa percepção, tendo em conta a observação dos dados a que nos propusemos no nosso estudo. Eu gostava de salientar também que, relativamente ao stress enquanto preditor, o stress operacional tem uma maior contribuição a nível dos nossos estudos, e a nível internacional também acontece ter uma maior contribuição comparativamente com o stress organizacional. Como é que nós explicamos isto? O stress organizacional está mais vocacionado para a cultura policial, ou seja, o polícia quase que absorve essa cultura, acaba por a aceitar através da resiliência e não tem um contributo tão específico. Relativamente ao stress operacional, é mais aquele stress da rua, do agente de rua, do polícia que está na rua, portanto tem a ver mais com o serviço em si e que é mais imprevisível. É a célebre frase, e permitam-me usá-la aqui, preso por ter cão e preso por não ter, não é? Ou seja... Para além da falta de meios, que já aqui falamos anteriormente, há a falta de reconhecimento pela sociedade, pelas chefias e até às vezes pelos próprios pares. Um polícia na rua é um alvo a abater. E isto, o stress operacional está muito presente, não é? O polícia é insultado, é agredido, é injuriado e pouco ou nada pode fazer na realidade. Depois há a justiça, a injustiça, o sentimento de impunidade muito presente, até mesmo na comunicação social. E tudo isto funciona com o efeito bola de neve. O polícia é muitas vezes, inclusivamente, julgado na praça pública. Portanto, se fez, não devia ter feito, se não fez, devia fazer. Afinal, para que é que serve o polícia se não interveio? Porque é que o polícia tem arma se não a pode usar? Para que é que eles querem a arma? Mas se usar, foi exagero. É isto que acontece, claro, não é fácil. Sim, na nossa avaliação, é isto que nós achamos, que realmente o stress operacional é mais elevado por causa destas coisas, a imprevisibilidade e a complexidade do que é ser polícia hoje em dia. Isso. Ruth, recentemente foi reportado que os agentes de polícia enfrentam um risco de 54% maior de suicídio em comparação com a população em geral. Que opinião tens sobre estas estatísticas e o que podemos fazer para mudar essa realidade? Antes de mais, e já em off falamos um pouco sobre isto, eu gostaria de salientar, e não pondo obviamente em causa o rigor metodológico destes estudos, destas estatísticas, que todas estas estatísticas podem ser contestadas. Porque nós estamos a falar de estudos parcelares, com amostras específicas, e não há um mega estudo nacional. Ou seja, seria importante o INE, a própria Sociedade Portuguesa de Suicidologia, uma universidade, fazer um estudo nacional representativo que permitisse comparar subgrupos, porque neste momento estamos a falar de recolhas de participantes voluntários
que incluem diversas forças policiais. E, por exemplo, a nível de exemplo, um agente patrulheiro da Polícia de Segurança Pública não terá certamente os mesmos níveis de stress, de burnout e até de ideação suicida que, por exemplo, um oficial de polícia que esteja na unidade especial de polícia. Não é? E neste momento o que é que nós estamos a fazer é colocar tudo no mesmo saco. Portanto, estamos a falar do conceito do guarda-chuva polícia, quando não pode não há ser segmentação, assim. não é? Exatamente, porque nós estamos a falar de polícia. Que polícia é que nós estamos a falar? De alguém que está no serviço das 9 às 5 numa secretária, não desvalorizando, obviamente, mas os níveis de stress e de burnout não serão certamente os mesmos, não é? A motivação será outra. Alguém que está numa investigação criminal, um trabalho altamente reconhecido, maiores níveis de motivação, certamente, do que o patrulheiro que tem que ir a todas, não é? Sim, lida com tudo e lida com diferente, tudo é? e se calhar Está altamente exposto. Não é? Altamente exposto. Ou seja, neste momento é isso que acontece. E mais, nós temos estes resultados, mas, de acordo com o professor Ricardo Guzmão, existem cerca de 60% de suicídios mascarados, com mortes indeterminadas, como acidentes de viação e mortes de causa natural não identificada. Ou seja, estamos a falar de 60%, não estamos a falar de 6%. Mas isso mas na população em geral? Ou... Sim, na população em geral? exatamente. Por exemplo, o caso dos acidentes de viação acontece muito na altura de Natal, o aumento dos acidentes de viação, inclusivamente com polícias, inclusivamente através de motas, acidentes de viação. E nós questionamos, isto não é certo, obviamente, mas foi acidente? Será que foi acidente? Não é? Tendo em conta o que o professor Ricardo Guzmão nos diz, que existem cerca de 60% de suicídios mascarados. É um valor muito elevado, que nos leva a pôr em causa... Muito elevado mesmo. Até que ponto é que a gravidade desta situação, que já é grave por si, na população em geral, sendo polícias ainda mais, e com esta possibilidade dos 60%. Por isso é que eu acho que... E quando falamos destas notícias que saem dos 54%, eu penso que é de 54% que dizem superior, eu acho que isso prende muito também com a nossa percepção do meio que a polícia tem à disposição. Portanto, é facilitador, tem a arma ali à mão, é fácil, não é? E num momento de angústia, de desespero, temos ali a arma. Mas nós... Tendo em conta a sensibilidade e a gravidade desta situação, não nos podemos basear em percepções. Temos que ser em factos empíricos, em estudos científicos credíveis, onde impera a validação e o rigor científico. Isso. Se queremos ser levados a sério, não podemos... Fundamental. Exatamente, é fundamental a validação científica e não estarmos a falar apenas e só de percepções. Claro que para uma certeza inequívoca precisaríamos de uma amostra representativa da população em geral, trabalhadora, da mesma faixa etária, e compará-la com polícias. E lá está. Com quais polícias? Com quais polícias? Pois era isso que eu ia perguntar. Exatamente. Por exemplo, nós vamos tendo acesso aos números. Por exemplo, em Espanha, através de uma plataforma que qualquer pessoa pode verificar no Facebook, que é o Predepol Zero Suicídio Policial, que vai mencionando com o laço preto cada vez que há um suicídio de um polícia em Espanha. Mas depois isto é um pau de dois bicos, não é? Porque temos também o Werder Effect, o efeito contágio. Ou seja, temos de ter muito cuidado com a forma que dizemos que um polícia se suicidou. Isso pode ter um efeito naqueles que estão mal. Um catalisador. Isso. Não é? Exatamente. Portanto, não é pregoar o suicídio, obviamente, mas temos que falar dele também, porque ele existe, não é? Claro. O que é que o burnout implica aqui para os polícias, Ruti? De que forma é que pode ser um preditor de ideação suicida? É assim, o burnout, estamos a falar de uma exaustão, não é? De chegar ao limite. De acordo com a literatura, o burnout é uma resposta desadequada ao stress crónico. Ou seja, quando o trabalhador, neste caso o polícia, esgota todos os recursos. Esgotando os recursos, basta uma gota d'água, a tal gota d'água que pode ser inclusivamente um fator individual, mais o meio disponível, o acesso fácil e imediato à arma de fogo, pode tornar-se rapidamente num cocktail explosivo. Ou seja, temos o motivo, a ideia ou a ideação enquanto resposta e o meio para o concluir. Não nos podemos esquecer também que, segundo Christophe de Jour, e eu gosto de mencionar sempre este autor, que quando esteve em Portugal disse uma frase que faz todo o sentido, que é: o suicídio no local de trabalho tem uma mensagem brutal por trás.
Sim, há muitos polícias que escolhem o local de trabalho para se suicidarem, não em casa, simplesmente em casa, não é? Para deixar uma mensagem, Uma provavelmente, Claro, não é? Ou seja, isto exige uma prevenção feita pela instituição. O Sem polícia dúvida. não tem de pedir. A instituição tem que se precaver e tratar dos seus homens e das suas mulheres. E neste caso, relativamente a esta pergunta, eu gostaria de aproveitar para ressalvar, a título de exemplo, que o suicídio, não sendo um ato isolado, não é? É um conjunto de fatores. O suicídio é o fim da linha. O burnout, enquanto fator precipitador e até preditor da própria ideação suicida, pode alcançar não só a agressividade interna, neste caso a ideação suicida, que pode culminar num suicídio, mas também a agressividade externa. E aqui estamos a falar, por exemplo, há um estudo muito interessante da professora Cristina Queiroz, da Faculdade de Psicologia, e do superintendente António Leitão da Silva, que aborda esta temática da agressividade externa, a violência policial, o uso excessivo da força. E quando nós falamos disto, isto é grave, até porque pode começar pela agressividade externa e depois avançar para a agressividade interna, para o suicídio. Exato. Mas, tendo em conta a gravidade e a complexidade deste tema, nós não pode ser um campo só da psicologia, só da psiquiatria, tem que ser multidisciplinar. Por exemplo, quando eu levei este tema para as ciências policiais, foi numa abordagem da segurança. Não é? As pessoas têm que estar seguras, os polícias têm que estar bem, correto? Quando trouxe para a criminologia, igual, o sentimento de insegurança. Será que nós confiamos num polícia que está em burnout, sabendo que esse é preditor da agressividade? Um polícia que usa a força por já não estar bem psicologicamente? Não é? Eu acho que é aqui que entra muito complexo. E a própria gênese da polícia, não é? Que está plasmada na nossa Constituição, o artigo 272, é a gênese de não violência. E peço desculpa que tenho aqui uma cábula. A polícia tem por funções defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Até que ponto um polícia em burnout consegue proporcionar-nos isto? Sim. Não consegue. Por isso é que é difícil fundamental ter uma visão Correto. global do bem-estar da parte dos polícias, para que eles realmente também, naquele que é o contacto ao público, e que muitas vezes é aquele que é mais imprevisível, não é? Que consigam ter as ferramentas emocionais adequadas para conseguir reagir de forma adequada também, e não extrapolar e não perder muitas vezes a razão naquilo que é a sua ação. Olha, Ruth, quais é que são aqui as estratégias que tu consideras mais eficazes aqui para a prevenção da ideação suicida e do burnout aqui nas forças policiais? O que é que poderia ser efetivamente aqui, se é que já existe, ou o que é que podia passar a existir para ajudar aqui nesta temática? Sim, um primeiro e simples detalhe eu acho que é a informação sobre os sintomas e perceber e desconstruir que não é a única pessoa que está a sentir isso. É normal em alguma fase da nossa vida, mesmo nós sendo polícias, sentir alguma frustração, algum medo, São alguma pessoas, exaustão. não é? São Somos pessoas, seres humanos exatamente. todos. Ou seja, não estar bem psicologicamente, emocionalmente, em alguma fase da nossa vida é totalmente normal. E, acima de tudo, pedir ajuda é normal. É sinónimo de coragem, inclusivamente nos polícias, onde há todo este estigma, esta cultura policial. Isso é muito importante, Ruth, temos mesmo de desconstruir isso. Sim, na polícia e não só, mas neste caso em particular aqui na polícia, porque pedir ajuda não é fraqueza, é coragem e é inteligência emocional. Exatamente, e pode servir de exemplo para muitos outros que também estão a sofrer e veem ali uma oportunidade. Cada vez mais nos nossos estudos relativamente a isto, vemos os mais novos com elevados níveis de desmotivação, que é extremamente preocupante, níveis elevadíssimos de stress, quer operacional, quer organizacional, e de burnout, e perguntamos-nos porquê. Talvez o confronto com a realidade, dificuldades de adaptação, desmotivação inicial, isto também vai ao encontro do que dizem os outros estudos internacionais. Ou seja, há aqui uma diferenciação entre as expectativas e a realidade, não é? Porque pensamos uma coisa e a outra totalmente diferente. Na prática, a teoria é outra, não é? Como se costuma dizer. Sim. O suicídio também, como tema tabu, não ajuda, isto não pode ser. Cada vez mais, e logo nos estabelecimentos de ensino policial, temos de falar sobre estas coisas. É inadmissível, na minha opinião, por exemplo, um formador, e isto infelizmente aconteceu e acontece, também ele, polícia, dizer aos seus formandos: os polícias não choram. Choram, pois. Claro que choram. Claro que sim. E ainda bem que choram. Mas isso é muito grave, não é? Alguém muito que está grave. A formar, não é? Dizer isso. Sim, é extremamente grave. E eu acho que temos que desconstruir e perceber que ainda bem que choram. Claro que porque sim. Somos humanos, são humanos, e a despersonalização do polícia, que é muito abordada na literatura a partir de 2020, é algo muito, muito grave quando é interiorizado. É muito difícil depois de sair, depois de estar enraizado. Portanto, não podemos permitir que isso aconteça. A aposta, na minha opinião, deverá ser na formação, na informação, desde cedo e de forma contínua. Inclusivamente,
até para os polícias que estão em situação de pré-aposentação e aposentação. Que nos Estados Unidos falam muito disto, aqui não, mas esta quebra de rotina, o despir da farda, Sim. que durante anos fez parte da sua identidade, é muito importante preparar os polícias para a pré-aposentação e para a aposentação. Caso contrário, podem mesmo deprimir. Exatamente, e nesse caso não têm a arma de serviço, mas têm a arma pessoal e outros meios, não é? Arranja sempre forma, não é? Quem quer. Sim, exatamente, e lá está, a formação deverá ser inicial porque os programas de intervenção são de facto muito, muito difíceis de executar porque não são bem aceitos. Um polícia diz muitas vezes a psicologia, essas tretas que tu estudas, essas tretas não são para Utiliza-se nós. muito essa expressão. Completamente, e tu estudas malucos e para que é essas tretas, isso não adianta nada, isto tem é que se melhorar, temos é que melhorar as condições, isso não interessa nada. E eu não vou ao psicólogo, eu nem sou maluco, não é? É incrível Portanto, como neste século atual, não é? Sim, sim, Ainda... isto é claramente o síndrome dos fracos, portanto... daqueles que supostamente não merecem a farda que envergam. Isto é muito grave. Muito é grave. quase como, ok, estás com problemas, vai-te embora. Não pertences aqui, não és forte o suficiente, não és resiliente o suficiente. Vai É não aguentar, muito vai grave ao aguentar. nível de sociedade e é muito perigoso depois para cada pessoa, não é? Sim, Cada Helena, mas polícia. eu ouço isto diariamente de colegas. Ok. De colegas. Isso não serve para nada. A psicologia, isso é o quê? Ok. Isso não serve para nada e eu não vou ao psicólogo, obviamente que não vou. Claro. Se calhar são Muito os primeiros que preocupante, precisam. muito Sim, sim. preocupante, completamente. Mas precisava muito. completamente. Mas lá está, tem que haver mudanças estruturais. graduais, mas estruturais, não Sim, é? completamente. Sem dúvida. Mas estás a fazer um excelente trabalho nesse sentido, Muito Ruth. obrigada. Mantém o foco, porque acredito que vão surgir frutos disso. Muito obrigada, assim farei. Os nossos polícias merecem, não é? Claro que sim, claro que sim. Olha, e como é que a cultura organizacional da polícia pode influenciar precisamente aqui a saúde mental dos agentes? Há mudanças, estávamos agora a falar, que precisam de ser feitas, não é? O que é que destacas? Assim, em 2, 3 pontos. Sim, inicialmente eu gostaria de mencionar que isto da cultura policial, inclusivamente organizacional, da cultura policial, já vem desde a década de 90 com um autor chamado Prenzler, que menciona a postura rígida e inflexível de polícia permanente, indissociável do pessoal e do profissional. Mas estamos a falar da década de 90 e então nós dizemos, ok, já passou. Está lá atrás. Está lá atrás, mas não. Pois. Em 2020 são vários autores que mencionam a Robocop Culture, portanto a cultura do Robocop, que aborda precisamente a despersonalização do polícia. O polícia que quando tira a farda despe e arranca a própria pele. Portanto, ser polícia é aquilo que eu sou, mais nada. Tem que ser forte, tem que ser resiliente, tem que correr para o perigo em detrimento do evitar e se não sou capaz de o fazer, e até se tem que ir à psicologia, não serves para aqui, ok? És fraco. É o síndrome dos fracos. Portanto, há muita dificuldade em lidar com a vulnerabilidade, como se a vulnerabilidade fosse sim, fraqueza. É uma não fraqueza, sim, confunde exatamente isso. Como nós sabemos precisamente que os estudos nos apontam que não é. Nada, não é? sim. A vulnerabilidade é sobre sermos humanos, sobre sentir, não Mostrar é? Precisamos emoção. exatamente, aprender a geri-la e aí Exatamente. sim ela transforma-se numa força, não é? Claro, e os polícias vêm da sociedade, né? Vêm das pessoas Claro em geral, que não nascem Não por geração são super-heróis, espontânea, não é? claro. Não são, quer dizer, como poderes são associados, seres não é? humanos. É verdade, mas por exemplo na literatura internacional há inclusivamente, não é bem assim, mas quer dizer isto, que é ao polícia não lhe é permitido quebrar. E se estiver prestes a fazê-lo, não é digno da farda que enverga. São agora Pois, as ditas... repara, é que esses chavões, isso é, não é? Fica lá. São fortes, ficam Fica lá. lá. E se forem apregoados desde cedo, claro, logo nos estabelecimentos claro. de ensino, é muito Ainda difícil pior, claro. desvincular dessa situação. Por exemplo, aborda-se muito agora o tema nas polícias das forças de masculinidade tóxica. Que também é um bocadinho isto, não é? Quer dizer, há aquele, é o tal chavão, não é? E tu tens de cumprir aqueles requisitos, senão não serves para a função. O que é que estás aqui a fazer? E há inclusivamente um autor que para mim é referência destas temáticas do suicídio nas polícias, que é John Violanti, que já estuda estas temáticas há mais anos do que eu tenho de idade. E ele fala-nos muito, uma vez falou numa comunicação dos Forgotten Heroes. E foi um termo que me ficou muito, porque ele dirige-se aos polícias que se suicidaram após incidentes críticos, nomeadamente o ataque às Torres Gêmeas, não é, em 2001, e agora após a invasão do Capitólio. Ou seja, em que, apesar do hiato temporal de 20 anos, as famílias continuam a lutar para que a morte dos seus polícias seja considerada ao serviço do país. Algo que até hoje lhes é completamente negado, porque para muitos a morte por suicídio entre polícias é para muitos uma escolha que se enquadra nesse tal síndrome dos fracos.
ou seja, de quem os governos e as próprias chefias tendem a desvincular, porque não querem essa ligação com essas pessoas fracas. Portanto, desvalorizam. Desvalorizam completamente, ou seja, estamos em 2025, não é? E estamos a ver uma coisa muito que parece... preocupante. Exatamente, por isso, e eu acho que quando um dos nossos suicida, quando um polícia suicida, todos nós falhamos. Claro. E acho que ninguém pode, de ânimo leve, dizer que eu não tenho nada a ver com isto. Claro. Acho que é muito importante perceber que todos podemos contribuir e temos que desconstruir cada vez mais, como disse a Helena, mesmo através de baby steps, não é? Passo a passo, apostar a sério na formação inicial e contínua e em programas de intervenção precoce vocacionada especificamente para polícias, ou seja, de e para polícias, que é este o mote muitas vezes nos Estados Unidos, nos simpósios, e eu acho que faz todo o sentido. Tem que ter carimbo prioritário, é a segurança de nós próprios, dos nossos polícias e da sociedade que está em causa. Claro. Olha, estavas aqui a falar aqui desta parte da formação. Realmente aqui a formação e sensibilização para a saúde mental é realmente fundamental na prevenção da ideação suicida, não é? O que é que tu achas? Sim, eu já fomos abordando isto um pouco anteriormente, mas o mote essencialmente será o de educar antes de adoecer, na minha perspectiva, não é? Porque depois de adoecer pode acontecer uma de duas coisas e nenhuma delas é boa, tendo em conta a própria cultura policial que já falamos aqui. Não aceitar ajuda devido a esta própria cultura, não se admite a precisar de ajuda ou simplesmente já não consegue, já não tem forças, dado o esgotar de todos os recursos e o sofrimento que é constante e contínuo. A perspectiva é de que, neste caso do polícia, é que todas as portas já se fecharam e a única que continua aberta, a que sobra, é aquela que nós não queremos todo, que é muitas vezes acabar com o sofrimento. Claro. Não é? E gostaria de aproveitar esta questão para chamar a atenção para uma situação que é visível, muito visível nos nossos estudos, infelizmente. Os resultados são maus, sendo polícias são péssimos, não é? Mas na realidade poderão ser ainda bem piores, porque para além da desejabilidade social que nos polícias existe muito, não é? Aquilo que eu devo dizer, apesar dos questionários serem anónimos, há sempre, o polícia é desconfiado por natureza, Claro, não é, João? claro. Será que o meu comandante vai ler isto? É melhor pôr aqui Vai está ver o tudo IP, muito vai ver o bom, IP. vai Filtros, não é? continuar. Há tendência a haver filtros Exatamente. naquilo que se vai certeza dizer. que isto é mesmo anónimo, é melhor dizer que está tudo ótimo, eu até gosto de cá andar, não é? Claro, a questão é que se está a perpetuar depois. Não é? Exatamente, mas, ou seja, além disso... Influencia os estudos mesmo, e depois se aparecer pessoas que querem mudar e efetivamente não Claro, conseguem não, porque claro. as opiniões estão biased e não há nada que não são verdadeiras, não é? Pois, mas mesmo assim, tendo em conta a desabilidade social e que é a cultura policial, existe também o mito do trabalhador saudável, que é aqueles que estão efetivamente doentes, já não conseguem ter forças para responder, ou seja, estes resultados são péssimos. Ou seja, já são maus com aqueles que supostamente não estão muito mal e que até respondem de acordo com a desabilidade social. Imaginem como é que estão os nossos resultados na realidade, tendo em conta esta desabilidade e o mito do trabalhador saudável, que são aqueles que realmente estão mal, não conseguem, uma pessoa que está, e a Helena saberá disso, não é? Que não têm paciência sequer para um questionário, no caso dos nossos que demora cerca de 20, 25 minutos a ser respondido. Claro. Não é? Não faz muito Não. sentido, mas eu gostava de relevar realmente o tão mal, o quão mal os nossos polícias estão. Sim. Temos de ter muito cuidado com isto. Absolutamente, e é assustador, eu diria, Sim, não é? muito assustador. Mesmo todo este cenário, não é? Estás a fazer um caminho nesse sentido e eu acho que isso é extremamente louvável e fundamental. E muito importante. Muito importante mesmo. Ruth, e agora quase aqui a finalizarmos, que mensagem é que gostarias de deixar aos polícias que possam estar a lutar com todas estas questões de saúde mental ou que estejam a sentir precisamente ideação suicida? Há uma frase que me marcou e que me acompanha desde o dia em que eu ouvi num congresso sobre resiliência nos first responders, nomeadamente nos nossos polícias, que é "It's okay to not be okay". É normal, não é? E só significa que somos humanos e que nem a farda nos conseguiu desvincular das emoções e de alguma forma tudo menos bom que nos vai acontecendo, com ou sem farda. Pedir ajuda é sinónimo de profunda coragem face ao medo e será certamente exemplo para tantos outros que estão reticentes em pedi-la e que estarão a sofrer, tanto ou mais do que nós. Porque, por vezes, até os heróis precisam de ajuda e os nossos polícias são os nossos heróis da vida real. E só esse facto de ter a coragem de vestir uma farda todos os dias é motivo de admiração. Completamente.
A questão é, são heróis humanos, não são heróis sobre-humanos, não é? Não são sobre-humanos. E por isso, são mesmo humanos. sendo humanos, podem chorar, podem pedir ajuda, não é? Podem sentir tristeza. Podem sentir tristeza, exatamente. E eu acho que esta ajuda que está disponível está disponível, mas tem que estar ainda mais disponível, porque quando falamos da polícia enquanto um todo, temos que falar de toda a hierarquia e por vezes queixamos-nos da gestão de comando, dos comandantes, dos chefes diretos, etc. Mas temos que pensar também que às vezes, até que ponto é que um comandante ou um chefe não está a ter a atitude certa. Será que essa pessoa também já não está em burnout? Ou até com algum problema de saúde mental? Poderá estar, ou seja, não se estende apenas e só a gente de rua. Estamos a falar de uma instituição que é composta por pessoas. Não é só a Polícia de Segurança Pública, não é só a Guarda Nacional Republicana, não é só a Polícia Municipal. Temos homens e mulheres lá, e com vários postos. Sim, qualquer pessoa pode passar por isso. Ninguém está imune. Portanto, a ajuda está disponível. Os nossos polícias importam e, acima de tudo, e como nos diz tantas e tantas vezes a professora Cristina Queiroz, que é uma das minhas referências a nível nacional, aliás, é a minha referência a nível nacional, os nossos polícias merecem. Portanto, eu não vou desistir e acho que estamos todos juntos nisto e ninguém está sozinho. É esta a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito importante. Muito fixe. Olha, nós chegamos aqui ao nosso momento aqui da temporada, que é o momento superpoder, não é? Já há um bocadinho já ouviste. Se pudesse ter um superpoder fora do normal, qual escolhias e como é que o utilizarias? Esta é difícil porque eram tantos, não é? Mas mais vocacionado aqui para o assunto que me trouxe aqui seria o de identificar, obviamente, alguém que neste caso um polícia está em risco de avançar para a mais gravosa e irreparável das medidas, que é o suicídio, e de o poder ajudar a não prosseguir para esse ato. Como ouvimos repetidamente nos congressos, nos simpósios da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, agora também muito vocacionada para as forças policiais, a pessoa que comete suicídio não se quer matar, quer apenas acabar com o sofrimento. E quando um dos nossos suicida, e tenho que reforçar esta ideia, todos nós falhamos. Temos de desmistificar e apostar fortemente na prevenção. Isto existe, não é um mito, e este seria o meu superpoder, neste caso. Muito bom. Olha, Ruth, isto realmente é um tema que é pesado. Eu acho que é importante nós irmos refletindo sobre isto, principalmente nestes nichos que são muito fechados e onde e não estão muito abertos a esta parte de realmente falarem e de mostrarem aqui algumas que passam também por coisas, são temas tabu, claro, sem sombra de dúvidas. É muito importante nós irmos falando sobre isso. Foi uma das coisas que eu realmente queria trazer aqui. Admiro muito o teu trabalho. Sei que a Helena também ia ficar contente por te ouvirmos. Ficámos felizes por finalmente conseguirmos ter-te aqui após as nossas tentativas. Este aqui vai ser o último episódio, ou o último episódio com um convidado aqui da nossa temporada, portanto acho que terminamos aqui em beleza. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e para quem está... Antes de mais para vocês, gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui a falar de um tema que tem preenchido grande parte da minha vida nos últimos 10 anos. Essencialmente dizer que o que sinto enquanto académica diverge do que eu sinto enquanto polícia, infelizmente. Estou mais otimista a nível académico do que como polícia e isso deixa-me bastante triste. Mas termino como sempre termino e como já vem sendo a panagem nas minhas intervenções, com uma frase de Goodman que basicamente resume a profundidade e a complexidade do que é isto de ser polícia e a dimensão que poderá alcançar o seu possível desinvestimento ou até a própria exaustão, que é este trabalho que é ser polícia constrói bombas humanas e se nada fizermos para desativar estas bombas, tudo irá explodir na cara de todos. O suicídio de um polícia não afeta só o polícia e como nos diz Daniel Sampaio, ninguém morre sozinho, portanto vamos evitar isto a todo custo, não vamos deixar que isto influencie, porque não é só o polícia, é a família do polícia, são os colegas do polícia, são os amigos, é a própria sociedade e a própria instituição, portanto vamos apostar a sério na prevenção, por favor, e para ontem, por favor. Fantástico. Muito bem. Helena, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final. Quero, acima de tudo, deixar esta mensagem que, com base em tudo o que a Ruth partilhou e parabenizar-te pelo teu trabalho mesmo e deixar esta mensagem para as forças policiais que possam lembrar-se que pedir ajuda é um ato de coragem, inteligência emocional e de sabedoria, não é fraqueza. Olha, muito obrigado às duas, foi fantástico e pronto, quem está desse lado já sabem, sejam polícias ou não, se precisarem de ajuda procurem, não é nenhuma fraqueza, antes pelo contrário, portanto o que importa é nós estarmos bem connosco e o nosso sofrimento acaba por ser também o sofrimento das pessoas que nos rodeiam e quem está aqui à nossa volta. Claro. Obrigado por estarem desse lado, obrigado Ruth mais uma vez, obrigado Leninha. Obrigada. Um beijinho todo, obrigado.
Pois é, caros amigos, chegámos aqui ao fim de mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Não fiquem tristes, brevemente há mais. Se por acaso ainda não seguem o projeto no Instagram, sigam, está aqui nos comentários aqui deste episódio. E é lá que eu vou lançando todas as novidades e também a calendarização dos episódios do podcast. Se por acaso nos ouvem e veem aqui através do Spotify, já sabem, deixem aqui uma notinha generosa. Se for no telemóvel, usem o vosso dedo. Se for no computador, usem o rato. Metam aqui uma notinha bem generosa, aqui os 5 estrelas, porque isso ajuda-nos a chegar cada vez mais a mais pessoas. Se nos ouvem e veem aqui através do YouTube, já sabem, subscrevam o nosso canal. É muito importante para nós chegar a cada vez mais pessoas, ok? E deixo então aqui o meu grande agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado, que vão dando o vosso feedback. Já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais, através também do nosso site, tem lá os nossos contactos. E já sabem, continuem desse lado, este é o podcast das boas pessoas e fiquem sempre connosco, de costas para a plateia.